Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa aula de calorimetria. A gente falou de calor sensível, como calcular o calor sensível, capacidade térmica. Na aula de hoje a gente vai falar do calor latente, princípio das trocas de calor, fazer mais alguns exercícios como exemplo. Bom, primeiro a gente vai falar aqui nas leis das mudanças de estado, ou seja, as mudanças de fase, né, melhor dizendo. Na química você aprende que a passagem do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Né? O que é fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso. Vaporização, né? Do gasoso para o líquido. Condensação, né? Do líquido para o sólido. Solidificação e a passagem do sólido, do estado sólido para o estado gasoso, a gente chama de sublimação. Bom, pessoal, a gente comentou em aulas anteriores que o calor sensível é a quantidade de calor que a substância precisa receber ou ceder, né, para variar sua temperatura. O calor latente é a quantidade de calor que a substância precisa receber ou ceder para mudar de estado físico. Detalhe, a gente comentou em aulas anteriores que se a substância for quimicamente pura, durante a mudança de estado físico, a sua temperatura se mantém constante, né? A temperatura não varia durante a mudança de estado. E como a gente calcula a quantidade de calor latente? O cálculo é bem simples. A quantidade de calor latente é ml, massa vezes o latente mudança de estado físico, né? Considerando que a substância é quimicamente pura, sua temperatura não muda durante a mudança de estado. Legal? Né? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício bem básico. Uma questão que aula na prova de sargento da aeronáutica, 2017. Ele diz assim: um estudante irá realizar um experimento de física e precisará de 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Acontece que ele tem disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 gramas. Ele precisa de 500 gramas de água a 0 grau. Acontece que ele tem disponível um bloco de gelo de massa 500 gramas, não diz qual a temperatura, então vamos supor que esse bloco de gelo está a uma temperatura de 0 grau. Ele terá que transformá-lo em água, ou seja, ele quer derreter o gelo. Considerando o sistema isolado, a quantidade de calor e caloria necessária para que o gelo derreta será, ou seja, para fundir o gelo, né, passar do estado sólido para o estado líquido, para fundir o gelo, o calor é latente. Tranquilo, pessoal? Outro detalhe, nessa questão houve uma falha, porque ele não diz qual é a temperatura do gelo. Vamos considerar que o gelo está a 0 grau. Então, para derreter o gelo, o calor é latente. Na aplicação direta, quantidade de calor latente ml. Me deu a massa do gelo, me deu o calor latente de fusão, e quer saber qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer o gelo para derretê-lo. M vezes L. Para transformar o gelo em água, considerando que a pressão atmosférica tem isso também, tá? É 1 atm, basta aplicar a equação do calor latente. Eu estou considerando que o gelo está a 0 grau, tá, pessoal? Então a quantidade de calor latente é M vezes L, que é M, massa do gelo. Calor latente 80. 500 vezes 80, 40 mil calorias. Letra D. Nada demais. Letra D. 40 mil calorias. Bom, outro detalhe que é muito comum aparecer é a curva de aquecimento. Isso aqui você deve ter visto na química. A curva de aquecimento é a curva que mostra, né, como a temperatura de uma substância varia em função da quantidade de calor que ela recebe, né? Como a sua temperatura varia em função da quantidade de calor que a substância recebe. Então vamos lá. Então primeiro passo. Aqui eu estou considerando uma substância inicialmente na fase sólida, né? Fase sólida. Aí eu vou aquecer a substância, vou aquecer de uma temperatura T que eu não sei qual é, até ela atingir a temperatura de fusão. Atingida a temperatura de fusão, fusão, o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando a substância atinge a temperatura de fusão, sua temperatura se mantém constante,
Ó, aqui é sólido, eu aqueci, a substância atingiu a temperatura de fusão, sua temperatura se mantém constante. A substância está recebendo calor, ela continua recebendo calor, mas a sua temperatura não muda, né? Ela se mantém constante durante a mudança de estado. Aí a substância está derretendo, está fundindo, mudando de fase. Fundiu, virou líquido. Aí ele aquece o líquido. Quando a substância atinge a temperatura de ebulição, de novo, durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante de novo, né? Aí você vai aquecendo o líquido, ó. O líquido vai se transformando em vapor, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido, vapor. Quando o líquido se transformar em vapor, você vai aquecendo o vapor, né? Detalhe, pessoal, nesses pontos do gráfico onde a temperatura varia, o calor é sensível. Ó, calor sensível. Nesses pontos do gráfico onde a temperatura se mantém constante, o calor é latente. Tá vendo aqui, ó? Aqui é calor latente, calor sensível, porque a temperatura está variando, calor latente, calor sensível. Legal? Vamos ver um caso prático. Ó, uma questão que caiu lá na prova de sargento aeronáutico. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética. Uma substância hipotética, eu não sei qual é. Inicialmente a 15 graus Celsius, no estado sólido. A substância está no estado sólido, beleza? Em função da quantidade de calor que esta recebe. Determine o valor aproximado do calor latente de vaporização. Ele quer o L, o calor latente de vaporização dessa substância, em caloria por grama. Observe, a substância está no estado sólido. Aí a curva de aquecimento mostra pra gente que ela foi aquecida de 15 graus até 35, ó, no estado sólido. A substância foi aquecida de 15 graus até 35 graus, ó, no estado sólido. Tá aqui. Ao atingir a temperatura de 35 graus, ela continua recebendo calor. A quantidade de calor trocada aumentou de 2.000 calorias para 6.000 calorias. Ou seja, a substância recebeu 4.000 calorias. Mas a sua temperatura se mantém constante. Por quê? Porque aqui ela está mudando de estado. Desculpa, mudando de fase, melhor dizendo. Então aqui a substância está passando do estado sólido para o líquido, né? Está fundindo a substância. Aí derreteu, a substância virou líquido. Aí depois ele aqueceu o líquido até 85 graus. Ó. Aqueceu o líquido até 85 graus. Aqui ó, a temperatura de 85 graus. A partir daqui, pessoal, a temperatura do líquido se mantém constante. O que significa isso? Se a temperatura do líquido se mantém constante aqui, ó, tá vendo? Enquanto o líquido troca calor com o meio, tá vendo? A quantidade de calor trocada varia de 11.000 calorias até 15.000 calorias. Ou seja, a quantidade de calor que o líquido recebe aqui está aumentando e o líquido agora está mudando de fase de novo. Está passando da fase sólida para a fase vapor. E é isso que ele quer, ó, o calor latente de vaporização. Ele já me deu a massa do líquido, a quantidade de calor que o líquido absorve durante a vaporização ele me deu 4.000 calorias, porque a quantidade de calor trocada aumentou de 11.000 para 15.000, ou seja, o líquido absorveu 4.000 calorias, enquanto a sua temperatura se mantém constante. Subentende-se que aqui ele está mudando de estado físico, mudando de fase. Então vamos lá. E é esse ponto do gráfico que me interessa. Por quê? Porque eu quero calcular o calor latente de vaporização. E a vaporização ocorre nesse patamar do gráfico. Então vamos lá. A quantidade de calor trocada durante a vaporização, na temperatura de 85 graus, está vendo aqui? Ó, quando a substância atinge a temperatura de 85 graus, ela começa a trocar calor e vai vaporizar. Olha lá, ó. A quantidade de calor trocada é 4.000 calorias. Ó. 4.000 que ela absorve. A quantidade de calor varia de 11.000 para 15.000. Então ela absorveu 4.000 calorias. Olha lá. E essa quantidade de calor é latente. Ó. Sendo assim, a quantidade de calor latente é ml. A quantidade de calor que a substância absorveu, 4.000. Massa da substância, 200 gramas. 4.000 dividido por 200, né?
4.000 dividido por 200, 20 calorias por grama. Olha lá, opção correta, letra B, viu? Esse é o calor latente de vaporização. Beleza? Outro detalhe, pessoal, equilíbrio térmico. Né? Já falamos de equilíbrio térmico. 2 ou mais corpos estão em equilíbrio térmico quando eles atingem a mesma temperatura. Né? Então, por exemplo, eu tenho um corpo A, cuja temperatura θA é maior que a temperatura do corpo B, que eu chamei de θB. Tá vendo? Então a temperatura de A é maior que de B. Né? Estando os dois num recipiente termicamente isolado, como a temperatura de A é maior, o que acontece? O corpo A começa a perder calor, sua temperatura vai diminuindo, o corpo A recebe calor de B, sua temperatura vai aumentando, até que eles atingem o equilíbrio térmico. Né? Ou seja, até que eles atingem a mesma temperatura. O princípio das trocas de calor diz que o somatório do calor trocado, o calor cedido, mais o calor recebido, mais o calor recebido tem que ser igual a zero. Por quê? Quando o corpo cede calor, a quantidade de calor cedida é negativa. Quando o corpo recebe calor, a quantidade de calor recebida é positiva. Então, por exemplo, se o corpo A perdeu 100 calorias, menos 100 calorias. O B ganhou 100 calorias, mais 100 calorias. Menos 100 mais 100, zero. Né? Ou seja, na troca de calor, o princípio das trocas de calor diz que o calor trocado, o somatório do calor trocado é igual a zero. O calor cedido mais o recebido tem que ser igual a zero. Então tá lá. Olha a questão número 7, que caiu lá na prova de sargento especialista de aeronáutica. Se um calorímetro ideal, calorímetro onde se processa as trocas de calor, é uma panela onde a gente estuda as trocas de calor. Se um calorímetro ideal, 2 ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica da quantidade de calor trocada pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é zero. Né? Por quê aqui? Ó? O princípio das trocas de calor diz que o somatório do calor cedido com o somatório do calor recebido tem que ser igual a zero. Então a soma dos calores trocados é nula. Opção correta, letra A. Né? Outra questão bem legal. Caiu na prova de EAM. Né? Que é EAM? Escola de Aprendizes Marinheiro. Ó, quantas calorias são necessárias para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius? E me deu o calor específico da substância, 0,24 calorias por grama grau Celsius. Ele quer saber a quantidade de calor que 500 gramas de substância vai ter que receber para aumentar a temperatura de 50 graus, de 20 a 70. Bom, só aplicar a fórmula do calor sensível. Quantidade de calor, aplicação direta da fórmula do calor sensível. Quantidade de calor, massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. A massa da substância ele me deu 500 gramas, calor específico, 0,24 calorias por grama grau Celsius, então eu deixo a massa em grama, e a variação da temperatura é 50 graus. Só jogar na formulinha, MC delta θ. Massa, 500 gramas, calor específico, 0,24. O resto da temperatura, 50. Efetuando os cálculos. Se você efetuar os cálculos aí, ó, você vai descobrir que é 6.000 calorias. Opção correta, letra D. Lá na prova da aprendiz, Escola de Aprendizes Marinheiro, no concurso da Marinha. Opção correta, letra D. Bom, uma outra questão bacana aí, ó, da Escola de Aprendizes Marinheiro, outro concurso da Marinha, né? Questão 9, diz assim: a termologia é a parte da física que estuda os fenômenos determinados por energia térmica, que é a forma de energia relacionada à agitação das partículas de um corpo. Com relação à termologia, analise as afirmativas abaixo. Quanto maior a energia cinética média das partículas, menor a temperatura do corpo. Mentira. Quanto maior a energia cinética, quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a temperatura do corpo. A 1 é falsa. Para que haja transferência de calor entre dois corpos,
Eles devem estar a temperatura diferente? Sim. Calor e energia transitando da região de maior temperatura para menor. Quanto maior o calor específico de um material, menor a quantidade de calor necessária para o material ser aquecido até determinada temperatura. Não, pessoal, lembra que eu falei? Se o calor específico é pequenininho, a substância esquenta muito rápido. Olha a dica, hein? Mas se o calor específico é alto, ela tem que receber uma grande quantidade de calor para variar a sua temperatura. Então, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor que a substância tem que absorver. Né? 3 é falsa. 4. No Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor transferida de um corpo para outro é medida em Joule? Sim. Calor é energia em trânsito. Calor é medida em Joule. A 1 é verdadeira, a 2 é falsa, 3 é falsa, 4 é verdadeira. Né? Assinale a opção correta. 1 e 4 são verdadeiras, 2 e 3 são falsas. Né? Então ele botou assim, apenas a 1 é verdadeira. Vamos lá de novo. Quanto maior o calor específico de um material, menor a quantidade de calor necessária? Não. Quanto maior a energia cinética das partículas, menor a temperatura do corpo? Não. Maior a temperatura do corpo. Desculpa, pessoal, a 1 é falsa. Para que haja transferência de calor entre dois corpos, eles devem estar a temperatura diferente? Sim, verdadeiro. A 2 e a 4 são verdadeiras. Perdão, pessoal, a 1 é falsa. A 2 e a 4 são verdadeiras. Opção correta, letra D. 2 e 4 são verdadeiras. Então, a 1 é falsa, a 2 é verdadeira, 3 é falsa, 4 é verdadeira. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula, se Deus quiser.